Você que está em casa, toda vez você está vendo então palavra boa e talvez você ainda não teve tempo de se inscrever no canal, curtir, compartilhar, ajuda a gente aí, vai, não passa direto não, a gente tem um objetivo de chegar a levar o Evangelho, a palavra de Deus mais longe, então nos ajude aí, comenta, para que o YouTube entenda que é relevante essa palavra, em nome de Jesus. Amados, eu queria falar sobre família. E essa palavra é tanto para nós que somos pais, quanto para os jovens. E aí, amados, a palavra do Senhor diz que se o Senhor não edificar o quê? A casa. Mas eu queria fazer uma pergunta para vocês. Tudo bem aí, Sara? Uma pergunta para vocês. Todo mundo pode ter casa, não é isso? Mas será que todo mundo pode ter lar? E a minha palavra hoje é essa. A diferença, Deus abençoe, entre casa e lar. Porque todo mundo pode ter uma casa, irmãos. Porque a casa pode ser um prédio, os cômodos, as paredes, a estrutura coberta por um telhado, por laje. Mas eu queria falar para você, se não tiver Deus no meio, no centro da tua casa, da tua família, ele não pode ser um lar. Porque lar é onde a presença de Deus reina. Lar é onde Deus é o centro. Então todo mundo pode ter casa, mas lar não. O que é diferente, pastor? Na casa você pode ter casa, você pode ter cômodos, você pode ter a cama, você pode ter a mesa, você pode ter a televisão. Mas se não tiver Deus, você não tem paz, você não tem amor, você não tem compreensão. Está dando para compreender? Então tem uma grande diferença entre casa e lar. Por quê? Se não tiver Deus, não tem essência. Porque quem criou a família? Deus. Quem criou o ser humano para ser feliz? Deus. Deus nos criou para sermos felizes. Deus não falou assim, eu vou criar a humanidade e vou fazer deles um inferno, não. Ele criou o ser humano para ser feliz, porque é isso que ele falou. Eu terei comunhão com ele e ele terá comunhão comigo. Então, amados, se na nossa casa não tiver Deus, vai ser simplesmente casa. Mas se na tua casa tiver Deus, será um lar, um lugar de paz, um lugar de tranquilidade, um lugar de compreensão. Por isso eu queria falar para você, ao sair daqui, leve a presença de Deus para a tua casa, para que ela passe de casa e passe a ser lar. Por isso que muitas das vezes, irmãos, nós moramos junto com a nossa família e tem muita guerra, muita briga, porque a presença ainda não é o centro. Deus ainda não é aquele que governa, Deus não é aquele que dá os princípios. Nós somos muitas das vezes crentes dentro da igreja, mas na nossa casa pode tudo. Vamos supor, na igreja eu não posso fazer isso, não posso fazer aquilo, mas na nossa casa pode pornografia, pode palavrão, pode desrespeito, pode falta de humildade. Então muitas das vezes a nossa casa ainda é um lugar que nós muitas das vezes não temos vontade de voltar, porque Deus ainda não é o centro da nossa casa. Como assim, pastor? O lar pode ser um barraco. Pode ser aquela casinha, irmão, sabe, na beira do rio, batida de chão, sabe, de argila. Mas se tem Deus, há amor, há compreensão, há humildade, há perdão, irmãos. Por isso, irmãos, talvez muitas das vezes a gente está sabe, não recebendo certas bênçãos, porque talvez você já foi alcançado, mas talvez os teus ainda não foi. Muitas das vezes nós estamos fazendo a oração errada. Muitas das vezes estamos pedindo errado. Por quê, pastor? Porque às vezes eu vou para a igreja, oro, leio a Bíblia, me esforço, dou um bom testemunho. Mas você já viu que a casa que é dividida, ela não prevalece? Mas aonde há a presença, aos poucos o Senhor transforma no lar. Porque, irmãos, se tem Deus, tem vida. Se tem Deus, tem amor.
Se tem Deus, tem compreensão. Se tem Deus, tem perdão. Se tem Deus, tem união. Se tem Deus, tem providência. Nós precisamos abrir as nossas casas menos para as pessoas e mais para Deus. Muitas das vezes nós resistimos em levar as pessoas de Deus para a nossa casa, mas levamos pessoas sem Deus para a nossa casa. Ah, esse é meu amigo de infância. Mas você já imaginou que muitas das vezes esse amigo de infância não consegue levar a presença de Deus para a tua casa? Por isso que às vezes eu prefiro ter menos pessoas dentro da minha casa, mas prefiro ter mais servos de Deus dentro dela. Porque o lar, quem manda, não é o homem machista. Quando é lar, quem manda não é a mulher feminista. Quando é lar, quem manda é o Senhor Jesus. Quando é lar, ele é alicerçado na palavra de Deus. Quando é lar, nós temos tranquilidade. Passamos pelas provas, pelos desertos, pelos levantes, pelas tempestades, e a paz, a esperança. A minha pergunta para você hoje: hoje você tem uma casa? Ou hoje você tem um lar? Porque se for casa, olha só o que diz a palavra: se o Senhor não edificar, em vão trabalhas que edifica. Porque se for casa, você vai trabalhar e nada vai acontecer. Você vai chegar do trabalho, não vai ter paz. Você vai trabalhar e sempre vai faltar algo, sempre vai faltar alguma coisa. Já, irmão, já teve essa sensação que você faz, você trabalha, você labuta, você soa, você chora, você sai cedo, chega tarde e nada acontece? Porque você trabalha em vão. Porque se o Senhor não edificar, em vão trabalhas que edificam. E se o Senhor não guardar, em vão vigia. Irmãos, se nós não transformamos as nossas casas em um lar cheio da presença de Deus, nós vamos trabalhar em vão, vai ser como enxugar gelo. O princípio bíblico que o salmista está ensinando aqui, irmãos, é que nenhum talento, nenhum carisma, nenhum esforço vale a pena se não estiver sob a bênção de Deus. Irmão, você já viu aquela pessoa que talvez não ganha muito, seu salário às vezes é um salário mínimo, e ela tem a presença, ela é um lar, e você só vê ela em paz. Você já viu aquelas pessoas que ganham 10, 15, 20, 30 mil, e só vivem em guerra? Leia comigo os Salmos 121, volte algumas páginas, versos 3 a 8. Olha só, 121, 3 a 8. Ele não permitirá que os teus pés vacilem, e não dormitará aquele que te guarda. É certo que não dormita, nem dorme o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda. O Senhor é a tua sombra à tua direita. De dia não te molestará o sol, e nem de noite a lua. O Senhor te guardará de todo mal, e guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua saída e a tua entrada, desde agora e para sempre. Eleve o Senhor, porque Ele não dorme. O guarda de Israel não dorme. E eu aqui quero falar: nada vai molestar a tua casa, nada vai atacar a tua casa, a tua família, porque aqueles que habitam no esconderijo do Altíssimo, sombra nenhum, mal nenhum chegará à tua tenda, irmãos. Ainda comigo? Voltando lá para os Salmos. Irmãos, quando nós não confiamos no Senhor, nós estamos mostrando para Deus que nós somos arrogantes e confiamos em nós mesmos. Não, eu trabalho, eu tenho uma boa profissão, a minha esposa, eu já tenho ela no controle, o meu esposo, os meus filhos, os meus pais. Irmãos, a gente precisa entender. A Bíblia vai dizer, irmãos, se a gente trazer para os ditados,
O sábio, ele luta e trabalha sobre a graça de Deus. Se você quer ter um lar, trabalhe sim, você tem que trabalhar, a própria Bíblia diz. Soe sim, mas sob a graça de Deus, sob o Espírito Santo de Deus. Olha o que diz Deuteronômio 28, vocês já conhecem. Se atentamente ouvires a voz do Senhor teu Deus, e tendo cuidado de guardar todos os teus mandamentos, que hoje te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações. Se você ouvir a voz do Senhor teu Deus, virão sobre ti. Eu amo muito esse texto, irmãos. Todas estas bênçãos. Levante a tua mão que eu preciso ler ela sobre a tua vida em nome de Jesus. Você que está em casa também. Bendito vai ser o fruto do teu ventre, e o fruto da tua terra, e o fruto dos teus animais, e as crias das tuas vacas, e das tuas ovelhas. Bendito é o teu cesto, e a tua amassadeira. Bendito serás ao entrares, e bendito ao saíres. O Senhor fará que sejam derrotados na tua presença os inimigos que levantarem contra ti. Por um caminho sairão contra ti, mas por 7 caminhos fugirão da tua presença. O Senhor determinará que a bênção esteja nos teus celeiros, e em tudo que colocares a tua mão, e te abençoará na terra que te dar o Senhor teu Deus. O Senhor te constituirá para si um povo santo, como te tem jurado, quando guardares os teus mandamentos, e andares nos teus caminhos, e todos os povos da terra verão que és chamados pelo nome do Senhor, e terão medo de ti. O Senhor te dará abundância de bens, no fruto do teu ventre, e no fruto dos teus animais, e no fruto do teu solo, da tua terra que o Senhor sob o juramento deu aos teus pais. O Senhor te abrirá o seu bom tesouro, o céu, para dar chuva à tua terra, e o seu tempo para abençoar toda a obra das tuas mãos. Está doendo a mão? Quer receber mais bênção? Então continue com ela. O Senhor te porá por cabeça e não por cauda, e só estarás em cima e não debaixo. Se obedeceres os mandamentos do Senhor teu Deus, que hoje te ordeno para os guardar e cumprir, não te desviará de todas as palavras que hoje te ordeno, nem para a direita e nem para a esquerda, seguindo os outros deuses para os servires. Pode abaixar em nome de Jesus. Amados, humilde, ele sabe que existe um Deus acima dele. Por isso que ele não tem casa, ele tem lar. Porque quem governa é Deus e não ele. Versículo 2 lá do nosso Salmos, irmãos. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar à tarde, comer o pão que penosamente granjeastes, aos seus amados ele dá enquanto dorme. Sem Deus na tua casa, na tua família, você pode trabalhar até altas horas da noite, acordar cedo, fazer hora extra, idolatrar o seu trabalho. Mas se Deus não for o centro da sua casa, da sua família, tudo isso será em vão. Olha só, vai ser levantar de madrugada, repousar à tarde, comer o pão. Tudo será em vão. Por isso que muitas famílias não conseguem ter intimidade com Deus e entre elas, porque não valorizam os poucos tempos que têm juntos. Tempo à mesa. Agora, se você e a sua família coloca Deus em primeiro lugar, pode prestar atenção, você trabalhou hoje, você veio adorar o Senhor, porque você colocou aqui o Senhor em primeiro lugar, e eu glorifico a Deus para a tua vida, e as bênçãos do Senhor recairão sobre a tua vida, eu profetizo isso. Olha só, você trabalhou, veio adorar, está glorificando. Enquanto você voltar para a tua casa, você vai estar dormindo, eu profetizo isso. E aos seus amados ele vai dar enquanto dorme. Enquanto você está dormindo, eu profetizo que o Senhor já está preparando a bênção do outro dia para a tua vida. Isso é descanso. Você já imaginou enquanto você está dormindo? Eu fico imaginando essa cena, irmão. Olha aqui, meu cooperador. Você descansando e o Senhor já abrindo porta no outro dia. Para quem trabalha por conta, Deus mandando o cliente. Está entendendo? Isso é lindo, irmãos. Amados, um bom trabalho, uma grande conquista,
Uma grande colheita não é o fruto de um trabalho árduo de várias horas extras, mas é resultado da graça de Deus, da misericórdia de Deus sobre as nossas vidas. Irmãos, não tem coisa melhor do que receber do nosso suor na direção e na bênção de Deus. Esses dias eu estava falando para o irmão, já é a segunda vez que acontece na vida dele. Toda vez que ele está pegando firme com Deus, o diabo, sabendo das lutas, das dificuldades, deu promoção de emprego para que ele não esteja presente nos cultos. Olha só a armadilha. Você vai ganhar mais, você precisa pagar suas contas, só que você não vai poder participar dos cultos. A minha orientação como pastor, não é proibido trabalhar, irmãos. Mas se algo vai atrapalhar a minha intimidade com Deus, da minha família com Deus, eu espero a próxima oportunidade. Porque se Deus não deixou faltar sobre a minha vida e a tua vida até agora, você acha que Ele vai deixar, irmão? E mesmo quando acontecer, Ele vai levantar dentro da casa dele para nos abençoar. Ele vai levantar lá fora para nos abençoar, porque a Bíblia diz: buscar em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Eu vou ler com você Jeremias, se você conseguir abrir rápido para mim não tomar muito seu tempo. 33. Acharam? Versículo 12. Olha só. Assim diz o Senhor dos Exércitos: ainda neste lugar que está deserto, eu profetizo isso esta noite sobre as nossas vidas aqui, sobre esta igreja, sem homens e sem animais, e em todas as suas cidades haverá morada de pastores que façam repousar os seus rebanhos. Ainda neste lugar que não tem nada, o Senhor vai fazer repousar sobre nós um pasto grande sobre as nossas vidas, em nome de Jesus. Irmãos, outro versículo, 11, Jeremias 11, 12, não, 15, desculpa. Olha só. Que direito tem na minha casa, minha amada? Ela que cometeu vilezas. Acaso, ó amada, votos e carnes sacrificadas poderão afastar de ti o mal? Então saltarias de prazer? O Senhor te chamou de oliveira verde, formosa por seus deliciosos frutos, mas agora a voz de grande tumulto acendeu fogo ao redor dela e consumiu os seus ramos. E agora está a resposta, Provérbios 10, 22, olha só. Vou fazer vocês lerem bastante agora. 10, 22. E aí eu quero que você entenda aqui a mão de Deus, e as coisas com Deus e as coisas sem Deus. Um lugar que é casa e um outro lugar que é lar, com a presença de Deus. Provérbios 10, 22, amém? A bênção do Senhor enriquece, e com ela não traz desgosto. Irmãos, pode ser pouco, mas quando é de Deus, parece muito. Mas quando é sem Deus, é muito e parece pouco. Porque a bênção de Deus, ela enriquece as nossas vidas, irmãos. Então, eu queria dizer algo para você aqui, para a tua família. Mateus, vamos lá, capítulo 6. Texto bem conhecido. E longo, mas é importante nós lermos. 25 em diante. Por isso vos digo, eu não sei como que está a vida dos irmãos, de você que está em casa. Por isso vos digo, capítulo 6 de Mateus, versículo 25 em diante. Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, ou quanto haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes? Observai as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros, contudo vosso Pai celeste sabeis que necessitais de todas elas.
Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da vida? 28. E por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo, eles não trabalham, não enfiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais vós outros, homens de pequena fé. Portanto, olha o que Deus está falando para nós essa noite: não vos inquieteis dizendo que comeremos ou que beberemos, ou com que nos vestiremos, porque os gentios é que procuram todas essas coisas, pois o vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados, basta o dia o seu próprio mal. Irmãos, não fiquemos preocupados com o amanhã, porque já tem tanta preocupação no dia de hoje. Entregue o teu amanhã ao Senhor, e Ele vai cuidar dele. Porque, irmãos, muitas das vezes nós estamos perdendo as bênçãos de Deus, porque estamos correndo atrás das bênçãos do homem. Estamos querendo encher o nosso celeiro, não das coisas de Deus, mas das coisas que satisfazem o homem. E uma delas se chama dinheiro. Não estou falando que é proibido você ficar rico, não. Já falei aqui um dia: se você ficar rico, eu fico rico. Se você comprar uma casa, eu tenho uma casa para visitar, um carro novo, eu vou andar com você no seu carro novo. Mas o que eu estou querendo dizer, que Deus não nos chamou para isso. A maior riqueza é ter a presença de Deus na nossa casa e na nossa família. Estou pronta para assumir essa vaga. Obrigada, Ana. Cato, então, amados, nós precisamos entender. Voltando lá para o nosso versículo 3 da nossa pregação, Salmo 127. Herança do Senhor são os filhos e o fruto do seu galardão. Irmãos, quem não tem Deus, primeiro, nem consegue gerar filhos. Há casos e outros, não estou aqui colocando um ponto final, que tenha também a permissão de Deus. Mas o que ele está querendo dizer assim, ó: herança do Senhor são os filhos e o fruto do ventre o seu galardão. Quem aqui é pai, sabe qual é a maior alegria? É quando a gente conquista que Deus nos dá os filhos. Irmão Robson, quando viu a pequena, foi maravilhoso, não foi, irmão? Quem aqui teve a primeira experiência quando eu vi aquela bênção ali, ó? Para quem dizia que a minha esposa nunca teria filhos, os médicos falaram que nunca teria filhos, tive 3, tive que fechar a casinha, senão talvez teria um time de futebol, para nos ensinar que a última palavra não é do homem, é de Deus. Então, amados, agora quem ama a Deus, não é como quem não ama. Quem não ama, além de, às vezes, não conquistar filhos, mas quando conquista, os filhos são rebeldes. Os filhos não são bênção de Deus. Os filhos vão contra os princípios de Deus. Ele desobedece os pais. Eles têm, rebeldia contra Deus e contra os pais. Mas quem ama a Deus, quem é edificado em Deus, como diz aqui, que se o Senhor edificar. Irmãos, quem ama a Deus, os filhos são como presente. Eu tenho o maior prazer de falar dos meus 3 filhos. Meus 3 filhos são bênção de Deus na minha vida. E espero que eles continuem crescendo na graça, na estatura e no conhecimento do Senhor Jesus. Porque quando nós não estamos edificados, irmãos, em Deus, a nossa família parece um lugar de guerra. Às vezes a gente olha assim e fala: misericórdia, Senhor, tenha piedade de nós. Aí o versículo 4 diz: eles são como flechas na mão do guerreiro, assim como os filhos da mocidade. Quando nós estamos edificados em Deus, com a nossa família na presença de Deus, os seus filhos são como flechas. Só que imagine a Raquelzinha jogando uma flecha, irmão Robson, para acertar naquele alvo lá fininho. Ela conseguiria acertar? Probabilidade de 100, 99 ela errar, porque ela não faz isso continuamente. Mas aqui o salmista está dizendo que quando nós estamos edificados em Deus, os nossos filhos são como flechas na mão do guerreiro. O guerreiro só fazia
Isso, cada guerreiro tinha a sua função. Aquele que lutava com espada, aquele que ia à frente, e aquele que só usava o arco e flecha. Então o que o salmista está querendo dizer é que quando nós estamos edificados em Deus, a nossa família estando na presença de Deus, os nossos filhos, eles não erram, porque eles são como flechas na mão do guerreiro. E o meu recado para você, talvez você esteja aqui, irmão, irmã, poxa, mas a minha família ainda não está na presença de Deus, mas você está. O ruim é se nem você estivesse na presença de Deus. Então, se eu e você estamos, há esperança para que os nossos filhos cheguem na presença de Deus. Para que as nossas esposas, os nossos maridos, os nossos pais, os nossos irmãos, e assim por diante, a nossa parentela possa se chegar à presença de Deus. O ruim é se nenhum de nós estivéssemos. O que nós precisamos levar à presença de Deus? Nós vamos começar a trabalhar nos lares. Vamos ser os primeiros a abrir as portas. Pastor, mas ainda não veio ninguém. Calma, o tempo de Deus não é o teu tempo. Está na hora de nós nos levantarmos, irmãos, e não permitirmos que os nossos filhos estejam nas drogas, no alcoolismo, na prostituição, debaixo das garras de Satanás, mas que os nossos filhos estejam nas mãos de Deus. Está na hora de nós lutarmos pelos nossos irmãos, nossos pais, nossos avós, nossa parentela, entregar eles nas mãos do Senhor, irmãos. Quase acabando. Pastor, o versículo 5 vai dizer assim: feliz o homem que enche deles a sua aljava, não será envergonhado quando pleitear contra os inimigos. Por quê, pastor? Feliz o homem que se enche das suas aljavas. Quem tem aqui, como eu, uns avós aí que tem 15 filhos? Hã? Quem tem aí, irmãos, como eu? Meu avô, se eu não me engano, teve acho que uns 14, 15, e alguns faleceu. Mas vocês sabem que os antigos tinham bastante filhos. Por que vocês acham que antigamente se tinham bastante filhos? Se tinham bastante filhos, irmãos, porque sempre havia guerras entre povos vizinhos contra o inimigo. E quanto mais filhos, mais pessoas eu tinha para lutar. Até quando tinha briga de famílias. Até quando se iam na cidade lutar por algo. Quanto maior aquela família, maior influência ela tinha sobre a cidade. Por isso que o salmista diz, feliz o homem que se enche deles a sua aljava. Quanto mais filho, ele era feliz. Vamos supor, tinha trabalho no campo, se eu tinha 2 filhos, mas o irmão Robson tinha 15 filhos, quem ia colher mais rápido a colheita? O irmão Robson. Então por isso que era feliz o homem que tinha bastante filhos. E além de, na colheita, vai dizer o final do versículo, quando ele pleitear contra os inimigos à sua porta. Quando os inimigos vinham contra ele na sua porta e saía vários filhos, o inimigo já ficava com medo. Agora imagine toda uma família na presença de Deus, orando junto. Está entendendo, irmãos? Por isso que é mais claro que hoje nós estamos vivendo outro contexto, as coisas muito caras, a fralda, eita glória. Quem já saiu da fralda sabe como que é, né, irmão? Saiu do leite, mamadeira, leite caro, ontem era R$2, hoje está R$6, R$7. Então nós sabemos que não é fácil. Mas irmãos, o que eu queria trazer aqui esta noite, nós precisamos entender que se as nossas casas não estiverem edificadas em Deus, ela vai continuar sendo casa e não um lar. E é melhor ter um lar sem dinheiro, mas com a presença de Deus, do que ter uma casa cheia de bens materiais, cheia de dinheiro, brilhando no ouro, mas não ter paz dentro da sua casa. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalhos que a edificam. E se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Então, irmãos, a nossa maior necessidade não é de dar sucrilhos para os nossos filhos, Nescau para os nossos filhos, Coca-Cola para os nossos filhos. A nossa maior necessidade é levar a presença de Deus para as nossas casas, para os nossos filhos.
Porque talvez eles não tenham sucrilhos, tem aquele lá de segunda linha, que vem no saquinho. Mas eles vão comer com maior alegria, porque eles sabem que quem pôs aquilo na mesa deles, antes dos pais deles, foi Deus ajudando os pais deles. Talvez eles não tenham a coca, mas tem o it. Tem gás para tudo que é lado. É a propaganda aí, depois faz o Pix, né, em nome de Jesus. Mas eles beberão com maior amor, porque eles não estarão sozinhos à mesa. Ou não estarão na frente da televisão almoçando e jantando. Estarão à mesa com a sua família. Amém, amados? Então que a minha e a tua casa passe agora de casa para lar. Deu para aprender qual é a diferença entre casa e lar. Amém? Se coloca de pé. Dê uma salva de palmas com glória a Deus, bem forte para Jesus, porque só Ele é digno de toda honra, toda glória e todo louvor. Quero pedir para você que está em casa, não era para parar ainda não, gente, mas tá bom. Você que está em casa, nos ajude aí, se inscreve no nosso canal, compartilhe a palavra de Deus, deixa um comentário aí se falou o teu coração. É rapidinho, não vai gastar muito tempo. Que Deus te abençoe, que a tua casa passe de casa para lá, em nome de Jesus.